Livro de 2 Reis, no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 1. 2 Reis, capítulo 1, versículo 1. Amém? 2 Reis, segundo livro de Reis, no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 1. Oh, glória. Amém? Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Depois da morte de Acabe. 2 Reis, capítulo 1, versículo 1. Ora, Acasias caiu, o versículo 2. Ora, Acasias caiu pela grade do seu quarto. O rei Acasias caiu pela grade do seu quarto, alto em Samaria, e adoeceu. O rei caiu da grade do quarto, e adoeceu. E enviou mensageiros, dizendo-lhes: ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Agora, pois, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. E Elias se foi. Diga glória a Deus e glorifica o Deus verdadeiro, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, a pessoa divina de Jesus e do Espírito Santo, que são Deus, são divinos. É o Deus triniuno. No versículo 5, os mensageiros voltaram para Acasias, que lhes perguntou: que há de voltar-te? Responderam eles: um homem subiu ao nosso encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerá, mas certamente morrerás. Pelo que ele lhes indagou: qual era a aparência do homem que subiu ao vosso encontro e vos falou estas palavras? Responderam-lhe eles: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. Presta atenção, fique em silêncio, ouça a palavra. Elias invoca o fogo de Deus. Então o rei enviou um chefe de 50, que é um capitão com 50 soldados, com os seus 50. Este subiu a ter com Elias, que estava sentado no cume do monte. Elias estava sentado no monte, e disse-lhe: ó homem de Deus. O rei diz: desce. Ele mandou Elias descer do monte. Mas Elias respondeu ao chefe dos 50, dizendo-lhe: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro chefe de 50 com os 50 soldados, Esse lhe falou dizendo: ó homem de Deus, assim diz o rei, desce deste monte, depressa. Vem ameaçando. Também a este respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50 soldados. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele os 50. Ainda tornou o rei a enviar terceira vez um chefe de 50 com seus 50. E o terceiro chefe de 50 subindo,
veio e pôs-se de joelhos. Agora já foi diferente, ó. Veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: ó homem de Deus, peço-te que seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que desceu fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros chefes de 50 com seus 50. Agora, porém, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não tenhas medo dele. Levantou-se, pois, e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar em seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filho. Morreu, ainda não deixou descendência. Diga glória a Deus e glorifica o verbo de Deus, a palavra viva, Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega. Olhe para cá e silêncio, para você entender. O Espírito Santo vai nos ensinar, né? Tenha paciência para você aprender. Depois da morte de Acabe, né? Moabe se rebelou contra Israel, né? Acasias caiu da grade de seu quarto. Então Acasias, filho de, né, da Jezabel, né? Filho da Jezabel, era adorador, era idólatra, né? Idólatra. E caiu, né, da janela do seu quarto, se encostou, caiu e adoeceu, né? Com alguma enfermidade no corpo, caiu ali, quebrou alguma coisa, adoeceu. A Bíblia não diz como, que doença, adoeceu da queda. E como ele era idólatra, confia nos seus deuses, né? Como seu pai e sua mãe é tudo idólatra, ele confiou nos seus deuses, mandou os soldados ir até Ecrom perguntar ao Baal-zebub, né, que é o Beelzebul. Depois passaram a chamar ele de Beelzebul, que é o príncipe dos demônios, que é o braço direito de Satanás, o Beelzebul. Depois de Satanás é ele, é o deus das moscas dos filisteus, né? Deus das moscas dele. Então, e os fariseus até acusam Jesus, né, de curar pelo príncipe dos demônios Beelzebul. Jesus disse: não, eu curo pelo Espírito Santo. É um demônio muito poderoso, né? Tem poder, é o braço direito de Satanás. Então, e era adorado, e ele mandou perguntar. E foi um capitão com 50 soldados. Chegaram, o anjo do Senhor se antecipou, não deixou eles chegarem até lá, mandou Elias ir interceptar eles e dizer: ó, né, por acaso não tem Deus em Israel? Por seu rei, o rei é o governador, como se fosse o governador, por seu governante consultar. O rei era idólatra e todo o povo também era. Elias e o anjo, né? O Deus, né? Através do anjo ou do próprio Jesus, não disse um anjo ou o Espírito Santo, falou para Elias interceptar. Ele interceptou, deu a mensagem e disse: por essa atitude do rei, por essa incredulidade, por essa falta de fé, por essa
essa idolatria, né? Por esse insulto, por essa blasfêmia, esse desrespeito ao Deus Todo-Poderoso. Ele, do jeito que estava na cama, ia ficar, ia morrer. Pela falta de confiança no único Deus verdadeiro, o Deus do povo dele. Além de ser o Deus verdadeiro, é o Deus do povo dele que ele conhecia. Ou seja, ele buscou ouvir espíritos enganadores. Ele preferiu uma opinião de Satanás do que a opinião de Deus. Preferiu consultar a Satanás do que consultar a Deus. Não é o que o povo está fazendo hoje? Acreditam de tudo que vê na internet. O governo é mentiroso. O governo é mentiroso. Todo aquele que não vive a palavra é mentiroso. Está nas trevas, é falso profeta. Está amarrado, está sendo conduzido por demônios. Precisam se libertar. Eu não posso dar ouvido a esse tipo de gente, meu amigo. Se eu for, o que tem de gente dentro das igrejas, a pessoa está no mundo não, ela dá ouvido aos outros mesmo. Mas a pessoa dentro da igreja conhece a palavra, no lugar de perguntar a Deus, orar a Deus, seguir a palavra de Deus, perguntar ao homem de Deus, confiar em Deus, confiar na palavra. Não, ela confia no que ela vê na internet, no que estão falando. Os ímpios falando no meio da rua, não sabem de nada, perdidos, cego guiando outro cego. Aí a pessoa dentro da igreja quer para ter luz, é mais cego que os outros, que vai perguntar os outros e que vai acreditar que nos outros cegos estão dizendo. Pelo amor de Deus, eu vou seguir, acreditar nos outros que estão cegos, guiando outro cego na escuridão? Eu é a mesma coisa perguntar para o cego: me guia aqui. O senhor está indo para onde? Está aí, por me guia aqui. Pedir para um cego me guiar. Pedir para um demônio guiar a pessoa. O espírito do engano, da mentira está aí. Estava passando no YouTube, aí tem as manchetes do jornal. Aí eu abri para ver, que eu vi a manchete curiosa. Aí tem lá nos dados oficiais do governo. Tem até a manchete que chama a atenção, como é? Pandemia da bala. Tem no Ceará News, pandemia da bala. Aí tem os dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública. Dados estatísticos, não é mentira, os dados que morrem, vão contabilizando, eles vão somando. Só por homicídio, assassinato, latrocínio, morte violenta. Estou falando outras mortes não, só morte violenta. Do dia 20 de março ao 20 de abril, quando começou o coronavírus, 20 de março, né, a quarentena, até o dia 20 de abril, agora há pouco tempo, um mês, foram assassinadas 387 pessoas. Nesse mesmo período de um mês, quantas pessoas morreram do coronavírus? 189, menos da metade do que foram assassinadas. No mesmo período de um mês. No mesmo período. Mesmo período, dados oficiais. E é porque a polícia estava com combustível. Agora, essa semana, as pessoas estão todos os carros parados sem combustível, que o governo cortou para economizar. Aí vai piorar mais ainda. O governo está preocupado com morte, com vida de ninguém não, rapaz. Tem que se aluir. De onde é que o governo está preocupado com vida de ninguém? Se tivesse preocupado no mês de março, morreu 340, foi 350 pessoas assassinadas. Só no mês bateu o recorde. Só o mês de março.
o vírus chamado pecado está matando mais que o outro vírus. E vai acontecer mais. Não vai mais porque a igreja está orando. Jesus é misericordioso, levanta a igreja para orar. Mas vai morrer muito mais gente assassinada. O governo, ele é assim, é mentiroso. O rei naquela época, aí a pessoa dá ouvidos a espíritos enganadores do mundo, ao que passa nisso, passa naquilo, o que vê o povo comentando, mas não acredita, não deposita a confiança em Deus. Deus vai livrar os seus, livra. Se Ele quiser, se Ele não quiser, os seus adoecem para a glória dele, ou morre, vai para a glória. O livramento de Deus é a vida eterna. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que adianta a pessoa ficar boa do coronavírus, aí fica mais soberbo, continua fazendo as coisas ruins do mundo, morre, tem uma eternidade, uma coisa que não tem fim, sofrendo umas dores infindas. Não adianta de nada, meu irmão. Melhor ter morrido salvo. Então levantar a ira de Deus quando as pessoas, não confiam nele. Se eu não confio, se eu dou ouvido a um irmão que é fofoqueiro, ao irmão que está cheio de treva, ao irmão que não quer se converter, o que está nele passa para mim, porque eu estou dando ouvido. Está fazendo igual o rei mandou atrás de ouvir o Satanás, perguntando se Satanás, eu vou ficar sarado ou não? O que é que você acha que Satanás vai fazer? Satanás, eu vou ficar bom, vai consultar um maligno, vai ter fé. E se o maligno disser que sim, acredita, tem fé. Se o fofoqueiro disser uma coisa, olha, a gente fala a palavra de Deus, o Espírito Santo fala que a pessoa não acredita, mas se outro lá fora fala, ela acredita. Deus revelou a pastora Nadir, me revelou também. Ele tinha me mostrado, falei até para a missionária, o Senhor me levou em espírito até Israel. E eu estava lá em Israel andando, e eu via o Senhor, olha aí, eu via a cidade de Israel e as bombas caindo em cima da cidade. Só que não pegava, tinha um escudo protetor assim, não pegava Israel. Deus me mostrou, eu falei até para ela, se não são estranhos, eu vi Israel, fui lá em espírito até lá, e ela estava até comigo. E a gente andando feliz, vamos para Israel. Aí eu vi a cidade de longe e as bombas tudo assim, pum, caindo, só que explodia, mas explodia no escudo assim, invisível, não atingia. Aí depois veio o coronavírus. E aí Deus revelou a pastora Nadir justo isso. Deus permitiu o coronavírus porque o Irã estava querendo se unir mais à Turquia e outros países para destruir Israel com armamento nuclear. E deu esse vírus, permitiu esse vírus para ocupar eles. E eu nem sabia, o menino que me disse hoje no trabalho, falando, ele me perguntando o que eu achava, eu falei da revelação, ele acreditou. Ele disse assim, é mesmo, é o rei disse assim, é mesmo, o presidente do Irã morre ou não morre? Pois é, eu nem sabia, eu não vejo essas coisas. Ele é mesmo, viu? Ele disse, fala da Coreia morreu, né? Ele disse, o presidente do Irã morre ou não morre? E a adesão da Coreia morreu. Ou seja, estavam se arquitetando, como o jeito que o Senhor mostrou ela, mostrou a mim, para destruir Israel com armamento nuclear. E Deus guardou Israel pela promessa de Abraão, feita a Abraão, porque Jesus vai vir reinar os 1000 anos lá em Israel. Ele vai descer lá, do mesmo jeito que ele subiu lá, vai descer no Monte das Oliveiras, com todos os remidos e os anjos, viu? Vai vir com ele. Então você quer vir com ele?
vai vir descendo em glória com ele, para reinar lá em Israel. Reinar lá em Israel. Porque justa a revelação dela, tudo. Porque Deus mesmo disse que não jamais vai permitir a guerra nuclear, porque muitos irão morrer e a terra ia ser devastada. A terra, o Senhor ama a terra, Ele criou a terra e criou a gente, o pó da terra. Vai vir reinar aqui. E a maldade do ser humano é pior do que mostrando isso. Mostra aí, ó, o tanto de violência, o tanto de mentira e engano do governo. Ninguém quer se converter. Os chefes, que é o rei, tem que se converter. O rei Jesus é convertido, ele é Deus, ele é santo. O governo dele é próspero, é de alegria, de felicidade. Então, se quem está lá em cima, o pai, eu que sou pai, não for, a família toda vai ser destruída. Você que é mãe, os filhos, é assim. O governo tem que dar exemplo, começando de lá. Quanto mais é dado, mais é cobrado, a Bíblia diz. Quem tem, a pessoa quer ter autoridade, quer ser, né, o bam bam bam, como se diz, quer ser tudo, quer mandar, quer, pronto, aí, mas vai ter responsabilidade, ser cobrado. Tem que começar, cada um tem que fazer a sua parte, lógico, mas tem que começar de cima. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Porque uma guerra nuclear seria uma catástrofe. Sem contar da economia, né? Contar que bilhões de pessoas iam morrer, gemeiro, gente inocente, criança. Sem contar a economia, sem contar que tem armamento nuclear que é capaz de, o que a gente sabe, que destruir a metade do planeta, o que sabe, o que é dado a saber. Por isso que eles vão, não vão, com medo. Porque o que se sabe, né? Porque eles fazem as coisas escondidas. Olha, assim já existir uma que é capaz de destruir o planeta. Por isso eles ficam este medo, mas Satanás incita eles querem destruir Israel, quer destruir o povo de Deus, aí por aí vai. Mas Deus não permite, não vai permitir. E se você fizer os cálculos, o número de infectados pelo coronavírus, o número de mortes chega a 6,5% a 7%. Pode fazer os cálculos, a 7, o número da perfeição. O número de infectados e o número dos que morrem. Depois dessa, o homem vai passar um bom tempinho para tramar, para poder querer destruir de novo o planeta, mais gente. É assim, desde que o mundo é mundo. O Deus vai contendo o homem com as coisas. Vai contendo. Isso porque estamos na época da misericórdia. Porque na época de Elias não era assim não. Mas também tinha misericórdia sim. Estou falando a graça de Jesus. Jesus veio, ficou mais gracioso, lógico, mas tinha misericórdia. Porque aí o capitão foi lá com 50 soldados, mandou Elias descer de um monte, né? Acho que era um monte pequeno, mandou descer para prender Elias, matar, levar o rei. Não ia fazer coisa boa, amaldiçoado o rei. Se o rei se vier Satanás, mandou perguntar para Satanás. E Elias, inspirado pelo Espírito Santo, não desceu. E chegaram lá com arrogância, né? Chegaram e ordenaram que ele descesse. Homem de Deus, desça logo daí, sei o que. 50 pessoas, mais uma coisa, 60, 51 pessoas. Ele disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você. E caiu fogo do céu e matou os 51 pessoas. O rei, podendo se converter, que era o primeiro a fazer isso, porque a população, né, que serve a ele morreu, os seus soldados, ele era o primeiro a que se humilhar e a largar de acreditar em espíritos enganadores e se humilhar na presença do rei de Israel. Mandou foi mais 51 para morrer. Isso é rei, isso é governante, isso se importa com a vida de ninguém.
fosse um governante. Não, mandei 50, morreram 51. Vamos nos humilhar na presença desse Deus poderoso, caiu o fogo do céu. Deixa esse Satanás para lá, esse Beelzebul, e vamos nos converter e adorar ao Rei dos Reis. Era para ter feito isso. Não era nem para ter enviado 50. O homem de Deus falou, já era para eles se ajoelharem e se arrepender de seus pecados, se converter, que aí o rei ia ficar bom da doença, ia vir prosperidade, ia vir paz. Mas o rei foi o primeiro a dar mau exemplo, mandar 51 pessoas para morrer. Não achando bom, mandou mais 51, mas um capitão, mais 50 soldados. Chegaram lá com mais arrogância. Desça logo que o rei mandou ele levar. Chegaram com mais arrogância. Pois eu sou homem de Deus, desça o fogo e consuma você. O fogo desceu do céu, matou mais 51 pessoas. Aí, meu amigo, era para o rei se converter, não era não? Chamar todo mundo como Davi chamou, a pano de saco, e se humilhar. Não, o rei endureceu o coração, mandou mais 51, coitado, né? Mas o capitão, né? Preste atenção. Mas o capitão, sendo morrendo de medo, lógico, né? Depois de uma dessa, temente a Deus, se humilhou, se ajoelhou e pediu misericórdia. E disse: eu sou teu servo e eles são teus servos. Os soldados estavam com ele. E pediu misericórdia. Elias ouviu a voz de Deus. O anjo disse: não, vá com eles, guiado por Deus, né? Senão Elias não ia. Elias estava sendo movido pelo Espírito Santo. Se eles tivessem pedido misericórdia ali, tentando enganar Elias, o anjo do Senhor tinha dito: não, não vá não, eles estão enganando. Mas eles verdadeiramente se arrependeram. Então o anjo disse: não, pode ir que eles se arrependeram. Deus sabe quando a pessoa se arrepende mesmo. Os soldados, o capitão e os soldados fizeram o que o rei era para ter feito já há anos, porque ele é o rei de Israel. Não fez, mas também era filho do Acabe e a Jezabel. Todo mundo sabe quem foi o rei Acabe e Jezabel. Fez mais mal do que os reis tudinho de Israel somados junto. Foi seguir as mesmas idolatrias, foi seguir a falsos profetas, a espíritos enganadores, do que ao Deus de Israel. E o Deus de Israel, tendo misericórdia, permitiu que ele caísse, adoecesse, para ver se ele se arrependia. Para ver se ele se arrependia. Como Deus é misericordioso. Apesar de toda a família fez o que fez, Acabe e Jezabel, apesar dele estar fazendo o que estava fazendo, Deus estava falando com ele de diversas maneiras, ele não estava ouvindo. Então Deus permitiu que ele caísse e que se acidentasse, que estivesse no leito, para poder se arrepender. Mesmo assim não quis se arrepender. Mandou os soldados, morreram os homens. Mandou outro soldado, morrer mais homens. Mandou o terceiro. Se os terceiros não tinham se arrependido, tinham morrido também. Mas não se arrependeu. E Deus disse a Elias: pode ir com eles e diga ao rei lá na presença dele. Elias chegou lá e disse: você vai morrer, porque você é ruim, não se arrependeu. Do jeito que você está aí na cama, vai morrer. Em outras palavras, dizendo: Deus lutou com seu pai, com a sua mãe há anos. Deus está lutando com você há anos, e você não quer se arrepender, só destruindo o povo, mandando o povo para a morte. Mandando o povo para a morte. Está aí para morrer. Deus permitiu que para quebrar o seu orgulho, você ainda está servindo a outros deuses, não quer se arrepender, não quer viver a santa doutrina, não quer viver os santos ensinamentos de Deus, quer viver o mundanismo, quer servir a Satanás. Você vai para o inferno, rei. Você vai daí mesmo, você vai morrer para o quinto dos infernos. É o recado.
para aqueles que não querem se arrepender. Esse é o recado. Para aqueles que acham que a santa doutrina, os santos ensinamentos do céu é bobagem, que eu tenho que seguir o que o mundo faz, que eu tenho que acreditar no mundo, porque nos governos, nas pessoas que estão amarradas nas trevas, isso eu tenho que acreditar, eu tenho que seguir elas, eu tenho que amar, eu tenho que estar perto delas, tenho que fazer o que elas querem, tenho que concordar com a maldade delas, tenho que alisar a cabeça do bichinho, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Se continuar, vai no mesmo caminho. Deus vai falar, mas um dia vai cansar. E Ele diz que o Espírito Santo não contenderá muito tempo com o homem. Vai chegar o dia da ruína daquele que não produz fruto de arrependimento. Muitos se arrependem da boca para fora, no mesmo dia já está fazendo pior, ou no outro dia. Não vale esse arrependimento. Quando o soldado, o capitão, se ajoelhou, verdadeiramente estava arrependido. E o anjo do Senhor, o Senhor conhecendo os corações deles, não, eles estão arrependidos, não vão lhe fazer mal, pode ir com eles. E deu o recado. Deu o recado, depois voltou. Não aconteceu nada com o profeta. Porque eles estavam temendo a Deus, se arrependeram verdadeiramente. Não como muitos dentro das igrejas, anos e anos, não querem se arrepender, fala que tem que viver o viver santo, não querem de jeito nenhum. Querem continuar seguindo a Beuzebu, a Baal-zebub, a mosca, a Satanás, a tudo enquanto que não presta. A prostituição, a cinema, o WhatsApp, a Facebook, a fofoca, a intriga, a mal no coração, a idolatria, idolatrando gente, idolatrando neto, tudo enquanto no meio do mundo. Um dia vai chegar, um dia vai cair da janela, tomara que caia, né, da janela. Fique doente, tomara. Se não vier logo a morte, né? Que eu disse para o rapaz lá no emprego, Deus está chamando, e muitos estão tendo a oportunidade de se arrepender antes de partir. Porque se viesse a bomba atômica, ninguém se arrepende não, morria sem salvação. A destruição. Acordava no inferno já queimando. É 7% mais ou menos, 6 a 7 dos que ficam infectados. O resto que ficou bom, glória a Deus, se converte. E os que estão morrendo se convertem antes de morrer. Faça igual o rei Acasias, não. Está tendo uma oportunidade, porque o mundo é mau. Você vê o povo querendo se unir para destruir, matar gente. Você vê aí as estatísticas. Matou mais do que o dobro que eu viro no mês. Sem a polícia estava na rua. Agora a polícia, você vê, quase não vê a viatura. Você passar do quartel ali, você vê tudo lá, porque cortaram os combustíveis. Aí o negócio vai piorar. E assassino não é nem o vírus não. Não é nem o vírus não. Deus vai ter que piorar mais a situação, permitir que piore mais a situação, para poder se acalmar, se converterem. Não querem não, vão ter que morrer. Fazer igual o rei. Estou permitindo que o rei fique no leito de morte para se arrepender. Vocês não estão querendo, então por isso que está vindo juízo para muitos. Muitos estão morrendo, estão se arrependendo, lógico, mas a grande parte está morrendo sem se arrepender. Isso é fato. Mas Deus, a sua infinita misericórdia, está dando a oportunidade a muitos de estarem vivos e renovar suas fés, suas vidas. E dando a oportunidade a muitos que estão morrendo lentamente para se arrependerem. E o papel da igreja é orar para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, tanto das que ficaram vivas quanto das que estão morrendo, para que morram com salvação. Não fazer igual o rei Acasias, morrendo e mandando os outros à morte, para se arrepender. Morrendo e mandando os outros para a morte, porque não quer se render. O primeiro capitão foi todo arrogante. O segundo foi pior ainda. Desça logo daí. Está dizendo aí, desça depressa, que o rei quer falar. O terceiro não, eu tenho que tirar esse meu orgulho. Eu tenho que engolir meu orgulho, senão eu vou ser queimado igual os outros. Engoliu o orgulho e se arrependeu.
É o que todos devem fazer. Não precisa adoecer, não precisa acontecer o pior para a pessoa tirar isso aí, não. Tirar o orgulho, tirar a idolatria, tirar a desobediência. O Espírito Santo mal está falando, a pessoa não quer entender, não quer. Não precisa piorar a situação para ele. Deus não quer isso de ninguém. Mas Ele permite, porque Ele quer salvar a alma. E se a alma resistir, já sabe, o Espírito Santo não contenderá por muito tempo. Tchau. Ele vai chorar mais do que a família. Posso garantir, mais do que a família do morto, Deus chora. O Pai, o Filho e o Espírito Santo chora. Mais do que a família do morto, mais do que a mulher e os filhos. Ele sofre. Posso garantir, porque o amor dele é muito maior do que o nosso amor por nosso próximo. Pode ter certeza que ele chora muito mais, mas a justiça dele é assim que tem que ser feito. Então se arrependa, todos os dias mantenha-se repreensível. Ore pelos governantes se arrependerem, pelos seus inimigos humanos. Não caia em tentação, vigie. Não vai dar ouvido a espíritos enganadores. Tem espírito de falso profeta nas redes sociais. Só o que você vê, falsa profecia. Pergunte ao Espírito Santo, pergunte a gente primeiro para ouvir. Não vá ver outras pregações, veja as pregações da santa doutrina, dos que vivem a santa doutrina. Tem na internet, poucos, mas tem. E muitos estão se perdendo, está sendo atribulado, mas tem. Os governantes do governo, governante do lar, governante da igreja, governante do trabalho, o pai que é responsável, a mãe, o filho que é responsável por alguma coisa, todos têm responsabilidade, vão prestar conta. Tem que ser obediente à palavra, filhos obedientes aos pais sem murmurar, os pais obedientes à autoridade eclesiástica, a Deus, andar segundo os ensinamentos de Deus, se arrepender, largar o pecado, largar o mundanismo, parar de estar fazendo o que é errado, porque vai vir sofrimento pior. E que tomara que venha a queda, né, da janela, porque a pessoa fica doente, pode. E se não vier, meu amigo, a pessoa já é cheia de pecado, de abacusando. E se Jesus liberar a alma da pessoa, hein? Chega a morte de repentina, se vier um arrebatamento, tem que se humilhar. O capitão se humilhou, e você vê descer o fogo do céu por matar o homem de Deus. Deus mandou ele dar um recado e protegeu ele. Então quando a gente honra o que Deus manda fazer, vem um sofrimento, vem a tribulação, mas cessa e ele honra e alegra o coração dele. Então faça o que Deus está mandando. É para repreender quem está sob a sua autoridade, repreenda, exorte, exija que ele faça o que é direito. Não fizer, toma as atitudes necessárias, mas não concorde, senão você vai no bolo do mesmo jeito. Para encerrar, Lucas 9:51. Lucas 9:51. Para entendermos. Que todos nós somos pecadores, devemos fazer todo dia, se arrepender, largar o pecado, pedir o sangue do Cordeiro, largar o pecado, largue. Não vai cair fogo do céu e lhe queimar, qualquer um. Vai cair fogo do céu, vai chegar um juízo para qualquer um. Esse não.
Tem querido não, que é mais querido que o outro não. Vacilou, errou, já era, né? Jesus não é aceito pelos samaritanos. Aí Lucas 9:51. Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, né? Atrás de uma pousada para Jesus em Samaria, nos samaritanos. Mas não receberam, não quiseram receber Jesus, porque viajava em direção a Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos desse fogo do céu para os consumir, como Elias também fez? Oh, glória, né? Imagine eles novinhos, né? João era novo, né? Aí Jesus disse: ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Diga glória a Deus, né? E glorifica bem forte o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ou seja, estão citando Elias no Antigo Testamento. O que é que a gente ora e desça fogo do céu? Porque não receberam o Senhor. Senhor, não. Vocês não sabem de que espírito vocês estão falando? Vocês estão falando pelo espírito de Satanás. Satanás veio matar, roubar, destruir. Ou seja, eles sofreram influência, né, de Satanás. Satanás usou a palavra para causar influência nele. Eles não tinham entendimento. Jesus os repreendeu e eles aceitaram a repreensão e compreenderam. Jesus disse: não, eu não vim destruir as almas, né? Eu vim salvá-las. E dali partiram. Ou seja, Jesus está dizendo: não chegou ainda a hora. Não chegou a hora. Ele não está dizendo que não vai destruir ninguém, não. Ele está dizendo: não chegou a hora ainda. Eles me rejeitaram? Bem, mas ainda tem até o fim da vida deles ainda. Não chegou a hora deles serem destruídos. Que uns vão se converter, outros não. Eu não vim para isso. Eu estou aqui para pregar o evangelho, para pregar o arrependimento, para eles se converterem. Quando eu vim depois, vai ser para isso. Essa minha vinda é para isso. Quando é que Jesus vai vir? Quando a pessoa morrer, lógico, ou quando ele vier, né, na sua vinda triunfante. Se a pessoa estiver morrendo, ele vai vir, né? Vai vir no sentido que vai permitir que a pessoa morra. Se ela tiver em trevas, Satanás vai vir pegar ela, lógico, né? Ele está dizendo: não, eu não vim destruir, eu vim salvar, porque elas estão no caminho da destruição. Mas se elas não quiserem, elas vão chegar lá, como o rei Acasias chegou. Que o rei teve vários anos, teve várias oportunidades para se arrepender, e a última foi, adoeceu. A última ele viu o milagre, cair fogo do céu. Ele mandou perguntar a Beelzebul se ele ia ficar bom. Eu respondi com fogo do céu. É para ele vir me pedir para curar ele, né? Não? Ele não queria um milagre para saber? Eu estou demonstrando um milagre. Derramei fogo do céu 2 vezes. Por que ele não se arrependeu? Quanta gente não vê a glória de Deus e não quer se arrepender? Jesus está dizendo assim: como o rei Acasias teve tempo e mais do que suficiente, eu estou dando tempo a eles mais do que suficiente. Eu preciso orar e vir fogo agora não. Eu vou dar, eu estou na graça. O meu período agora é a graça. Deixa eles, deixa eu trabalhar até eu sei a hora certa, eu sei.
É isso que ele diz. É o que devemos fazer, orar pelas pessoas, sendo amigas ou inimigas nossas, para que se convertam até o fim da vida delas. Depois que morrer, não precisa mais orar, né? A pessoa está no céu ou no inferno. Mas não cabe a gente ficar com raiva, nem chateado. Não cabe a gente orar, nem pedir que a pessoa seja destruída, não. Em certas situações, o Espírito Santo nos inspira a orar, pedindo que a pessoa seja ferida, para perder o orgulho, assim como o rei Ezequias foi, mas ele não perdeu, né? E pedimos que ela perca o orgulho para se converter. É essa a oração. Não posso pedir para ferir, matar a pessoa e ir para o inferno. Lógico que não. É isso que eles queriam, né? Movidos pelo, né, entusiasmo ali, estavam sendo moldados, lógico. Não foi por mal, né? Foi por uma convicção errada. Mas Jesus ensinou eles. Então é o que devemos fazer, orar, pedir que o Espírito Santo purifique a pessoa com fogo. O fogo é a tribulação, que dê força a ela para que ela se arrependa. Senão, o dia dela que vai decidir é Ele, não cabe a nós. Cabe a nós é pedir que prolongue os dias, para que ela se arrependa, assim bem como prolongue nossos dias.